Ainda me lembro do momento exato em que a sala ficou em silêncio. Não foi aquele tipo de silêncio que vem depois de um belo discurso ou de uma doce primeira dança. Não. Foi o tipo de silêncio que te dá um tapa na cara e te desafia a chorar em público. No casamento do meu irmão, Liam, comecei a falar, minha voz firme, mas o peito ainda apertado. A noiva dele subiu no palco e me chamou de mãe solteira patética, e a sala inteira riu. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi quando a minha própria mãe, a minha mãe Lê, se inclinou em direção à taça de champanhe e disse alto o bastante para o microfone captar. Ela parece uma modelo de liquidação com a etiqueta arranhada. De repente, todos riram ainda mais alto, cada convidado, cada garfo no ar, cada risada que começou baixa e virou gargalhada, todas se enrolavam na minha garganta como um cachecol feito de vergonha. Fiquei sentada ali, congelada, eu podia sentir o sangue subir para minhas bochechas, meus ouvidos zumbindo, minhas mãos tremiam levemente quando tentei pegar meu copo de água, mas não consegui levantá-lo sem derramar. Cerrei os punhos em vez disso, torcendo para que ninguém percebesse o quanto eu estava tremendo. Meus olhos, por instinto, buscaram o Liam, meu bebê, meu irmão. Ele estava na mesa principal, olhando para o próprio colo. Seu rosto estava inexpressivo, mas o queixo tremia. Seus olhos encontraram os meus por um instante, só um, e então se desviaram, como se ele não conseguisse sustentar o olhar, como se aquele pequeno lampejo de culpa já fosse demais. Isso me destruiu. Me senti com 8 anos de novo, de pé atrás da garagem, onde as meninas da vizinhança sussurravam sobre o quanto eu era esquisita, o quanto minhas roupas pareciam pobres. Só que, dessa vez, não eram estranhos. Era a minha família, meu próprio sangue. E por quê? Porque sou mãe solteira, porque não apareci envolta em seda e diamantes, perfeita como a Emily, ou melhor, a noiva de Liam. Agora ela estava lá, naquele palco, com seu vestido branco perolado, segurando o microfone como se fosse o bastão de uma corrida que ela já tinha vencido. Seu sorriso não alcançava os olhos, nunca alcançou, para falar a verdade. Passei o último ano observando ela fingir em cada evento da família, distribuindo elogios que pareciam mais insultos, me chamando de corajosa por criar um filho sozinha, como se eu fosse um cachorrinho resgatado que só merecia palmas por continuar viva. E aí tinha a minha mãe, Janice, a mulher que costumava trançar meu cabelo antes da escola. Agora me olhava como se eu fosse um cupom vencido, algo que um dia teve valor, mas agora era inútil. Por que as palavras dela cortaram tão fundo? Por que eu ainda me importava? Será que eu era realmente tão patética? Ser mãe solteira era tudo o que eu seria aos olhos deles? Fiquei sentada perfeitamente imóvel, as costas eretas, os cantos da boca forçados num sorriso educado que doía manter. Meu filho, Noah, estava ao meu lado, segurando um guardanapo com as 2 mãos. Seus grandes olhos castanhos procuraram meu rosto, e eu forcei um sorriso para que ele não visse as lágrimas se acumulando nos meus. Ele sussurrou, mãe, por que estão rindo de você? Essa pergunta quebrou algo dentro de mim. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O que eu podia dizer? Que às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são as primeiras a te jogar debaixo do ônibus. Eu queria ir embora. Queria apenas me levantar, pegar a mão do Noah e nunca olhar para trás. Mas antes que eu pudesse empurrar a cadeira para trás, Noah fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele se levantou. Assim, sem hesitar. Uma força silenciosa que não combinava com seus 9 anos. E então começou a caminhar em direção ao palco. Eu deveria saber que aquele casamento não seria fácil para mim. Antes mesmo do insulto da Emily. Antes da piadinha cruel da minha mãe. Antes das risadas. Eu já tinha passado o dia inteiro fingindo que pertencia àquele lugar. Fingindo que era alguém de quem eles poderiam se orgulhar. Começou naquela manhã, parada em frente ao espelho, tentando fechar o zíper de um vestido que comprei na liquidação. Estava um pouco apertado demais, um pouco formal demais, mas eu precisava de algo que não gritasse mãe solteira tentando demais. Puxei o tecido, virei de um lado pro outro e disse a mim mesma que estava tudo bem. Noah entrou enquanto eu checava a maquiagem. Você parece uma estrela de cinema, ele disse, com os olhos brilhando. Eu sorri, mesmo sem acreditar. Obrigada, meu amor, falei, alisando o cabelo dele com carinho.
Você é meu homem do incentivo. Lembro do caminho até o local. Noah cantarolando no banco de trás, perguntando se o tio Liam estava nervoso. Eu ri e disse que provavelmente sim, casamentos são assustadores. Mas eu não disse o que realmente pensava. Família é mais assustadora. Durante muito tempo, pensei que era só eu sendo sensível. Mas o casamento provou que não. O lugar era lindo. Rosas brancas por toda parte. Música suave de violino flutuando no ar. Velas tremeluzindo em copos de cristal com aro dourado. Todo mundo parecia ter saído de uma revista. E então havia eu, tentando não amassar meu vestido toda vez que me sentava, ajeitando o único par de saltos que eu tinha, torcendo para que Noah não derramasse nada na camisa com gravatinha. Mas ele parecia tão orgulhoso. Tô parecendo mais velho? Ele perguntou, ajustando o colarinho. Tá parecendo o homem do momento, respondi, e era verdade. Conforme a noite avançava, eu sorria, assentia, conversava um pouco. Ria de piadas que não achava engraçadas. Mantinha a cabeça erguida, mesmo quando percebia os olhares das amigas da Emily. Eu estava sobrevivendo. Até o momento do microfone. E tudo o que eu vinha segurando, minha compostura, meu orgulho, meus anos fingindo que não me importava, desabou. O riso soou como punhais. E foi naquele instante que vi algo nos olhos do Noah que mudou tudo. Não era medo. Não era confusão. Era proteção. Ele não ia deixar que rissem de mim. Não sem dizer alguma coisa. Então ele se levantou e começou a caminhar em direção ao palco. E eu fiquei ali, sentada, prendendo a respiração, com o coração na garganta, observando. Noah caminhava em direção ao palco. No começo, achei que ele estivesse apenas confuso, talvez indo pegar um guardanapo ou seguindo o som da música, ou Deus, eu nem sei. Eu só esperava que ele voltasse para a mesa, que aquele momento passasse, que de alguma forma eu pudesse derreter na minha cadeira e fingir que não tinha acabado de ser humilhada na frente de 100 pessoas. Mas ele continuou andando. Devagar, de propósito. Cada passo pequeno ecoando no chão de madeira polida como se fosse uma contagem regressiva. E eu não consegui impedir. As pessoas começaram a notar. Algumas se viraram nos assentos. Alguém sussurrou, é o filho dela. Eu podia sentir cada olhar cortando minha pele como faca. Me levantei meio sem saber o que fazer, estendi a mão, como se pudesse chamá-lo de volta sem chamar atenção. Noah, sussurrei, minha voz apertada, quase sem som, volta aqui. Mas ele nem olhou para trás. Simplesmente subiu os 2 degraus do palco, o mesmo onde Emily estava momentos antes. Seu buquê agora descansava na beirada da mesa, parecendo um troféu que ela não merecia. O DJ se abaixou, tentando afastá-lo com delicadeza. Ei, amiguinho, aqui não é. Mas Liam levantou a mão de onde estava sentado e disse, deixa ele falar. Isso chamou a atenção de todo mundo. Meu bebê. Meu doce e estranho garotinho de 9 anos, obcecado por Minecraft, agora estava ali, parado na frente de um microfone. As 2 mãos segurando o pedestal como se estivesse tentando manter os pés no chão. Ele parecia tão pequeno, encolhido diante das enormes rosas brancas atrás dele. Mas algo na postura dele fez com que, para mim, ele parecesse ter 3 metros de altura. O salão ficou em silêncio. Até Janice abaixou sua taça de champanhe. Até Emily, que estava ocupada fingindo rir de algo que uma das madrinhas tinha sussurrado, se virou devagar. Seu rosto endureceu. E então ele falou. Eu sei uma coisa sobre a noiva, disse ele. Assim, sem tremer, sem gaguejar. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir o silêncio ao meu redor. Minhas mãos estavam úmidas. Minha boca seca. Meu pulso batendo contra a garganta como se quisesse sair pela pele. Por favor, não diga nada embaraçoso, implorei em silêncio. Por favor, não diga algo de que vá se arrepender. Por favor, não piore tudo isso. Mas havia algo na voz dele, calma, clara, honesta, que fez todo o salão congelar. O sorriso de Emily se contraiu. Ela se inclinou para a frente, sobrancelhas erguidas. Do que você está falando, querido? Perguntou com doçura. Mas havia tensão na voz dela agora. Uma rachadura na porcelana. E Noah? Ele a ignorou. Olhou para mim por apenas um segundo, mas naquele instante,
Eu vi tudo. Por trás dos olhos dele, estavam a confusão, a proteção, a raiva, e algo mais. Algo calmo. Uma convicção poderosa. Então ele voltou a encarar os convidados. Eu ouvi ela dizer uma coisa, disse ele, antes do casamento. Suspiros se espalharam pela sala como uma rajada súbita de vento frio. O rosto de Emily mudou. Só um pouco, mas eu vi. Aquele lampejo de pânico. Eu não conseguia me mover. Parecia que o chão tinha sumido sob meus pés, como se a sala inteira estivesse flutuando nesse único momento, logo antes de tudo desmoronar. E tudo o que eu conseguia pensar era, o que ele ouviu? Noah tinha estado comigo o dia todo. Ele não tinha tido tempo de ficar perto da Emily sozinho, ou tinha? Então me lembrei. Mais cedo, naquela tarde. Eu o tinha mandado procurar o banheiro enquanto ajudava Liam com a faixa da cintura. 5 minutos. 5 minutos foi tudo que levou. Ele deve ter escutado algo. O silêncio se esticou fino como vidro. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. E Noah estava prestes a soltar algo que quebraria tudo. Eu me sentia como se estivesse debaixo d'água. Tudo ficou mais lento. Os sons. As luzes piscando. Até mesmo o nervoso arrastar das pessoas se ajeitando nas cadeiras. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos, como um tambor avisando que algo grande, algo irreversível, estava para acontecer. Liam, vamos lá, ele é só uma criança, disse ela, tentando se impor. Vai acreditar na palavra de uma criança sobre seu noivo? Ele não respondeu. Ela continuou, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Isso é ridículo. Eu estava só brincando com meus amigos. Você sabe como as garotas falam antes dos casamentos. Nós desabafamos. Dizemos coisas estúpidas. Ele provavelmente entendeu errado. Ele tem 9 anos. Mas os convidados não estavam mais acreditando nela. Eu podia sentir a mudança no ar. Pessoas que riram com ela apenas meia hora antes agora sussurravam, levantando as mãos em choque, trocando olhares, balançando a cabeça. E então, do fundo da sala, uma voz disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu a ouvi claramente. As cabeças se viraram. Era Raquel, uma das velhas amigas de Liam, alguém que havia se afastado quando Emily entrou em cena. Raquel se levantou, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Eu fui até a suíte nupcial para levar os sapatos para Emily, ela disse. Sua voz firme. Ela não me viu, mas ela disse exatamente o que Noah acabou de dizer, palavra por palavra. O ar parecia se abrir, como se a sala tivesse respirado pela primeira vez. O rosto de Emily se distorceu, presa entre raiva e pânico. Oh, meu Deus, vocês estão falando sério comigo, na minha noite de núpcias? Mas ela era a única falando agora. Liam parecia devastado, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dele e ele ainda estivesse caindo, tentando encontrar seu equilíbrio. Eu te perguntei tantas vezes, ele sussurrou para Emily, com a voz quebrando. Perguntei se você me amava, se tinha certeza, e você sempre dizia sim. A expressão de Emily suavizou por um momento. Ela tentou pegar a mão dele, mas ele deu um passo para trás. Liam, ela começou, mas ele balançou a cabeça, cansado. Eu não sei mais o que é verdade, ele disse, mas sei que meu sobrinho não inventou isso, e sei que minha irmã nunca mereceu a maneira como a tratamos. Me cortaram como um raio, cortantes, inesperadas e ofuscantes. Pela primeira vez a noite toda, alguém realmente me viu. Emily não gritou, nem chorou. Ela apenas ficou lá por um momento. Então se virou e saiu da sala, os saltos batendo cada vez mais rápido no chão até o som desaparecer completamente. Silêncio novamente. Então, alguém bateu palmas. Apenas uma pessoa, depois outra, e então a sala inteira estava aplaudindo. Não alto, não selvagemente, mas firme, real. Não para Emily, nem para Liam, mas para Noah, por dizer a verdade quando ninguém mais o faria. E eu só fiquei lá, com a mão sobre a boca, chorando no meu guardanapo, porque de alguma forma, no momento mais público e humilhante da minha vida, meu filho me devolveu a minha voz. Não lembro muito do que aconteceu depois disso. Os aplausos desapareceram em um borrão. As pessoas começaram a se levantar, murmurando, indo em direção ao bar ou suas mesas, como se não soubessem bem o que fazer a seguir.
A noite de conto de fadas havia se despedaçado, e em seu lugar, algo cru e dolorosamente real ficou no ar. Liam veio eventualmente. Eu me levantei, tentando me recompor, limpando as lágrimas que se recusavam a parar, me preparando para o que viria a seguir, mas ele não disse nada no começo, ele apenas me puxou para um abraço verdadeiro, forte e longo, do tipo que você dá a alguém depois de finalmente vê-lo claramente. Sinto muito, ele sussurrou no meu ombro. Deus, Sarah, sinto muito. Foi quando eu o soltei por um segundo, meus braços ao redor dele, os anos de distância e mágoa pressionando entre nós como o vidro que finalmente quebrou. Eu não sabia se tudo ficaria bem dali para frente, mas eu sabia disso, ele finalmente me viu, e isso foi mais do que eu jamais pensei que conseguiria. Mais tarde naquela noite, Noah e eu estávamos no carro, no estacionamento quase vazio, o local brilhando fracamente atrás de nós. Eu olhei para ele no espelho retrovisor, seu rostinho suave de sono, seu paletó fora, gravata borboleta, cachos soltos, úmidos de suor pela tensão da noite. Você está bem, querido? Perguntei suavemente. Ele assentiu lentamente. Sim, você está? A pergunta dele me atingiu mais forte do que qualquer coisa dita naquele casamento. Eu acho que estou, eu respondi. Acho que estou realmente bem. Ele ficou quieto por um momento e, então, disse: Você não é uma modelo de desconto. Você é a melhor mamãe do mundo. As lágrimas brotaram novamente, mas desta vez não doeram, elas eram quentes, curando, como chuva depois de um longo calor sufocante. Naquela noite, eu o coloquei na cama, como sempre faço, mas segurei um pouco mais do que o normal, beijei sua testa, alisei seu cabelo e sussurrei: Estou tão orgulhosa de você, Noah, você foi tão corajoso. Ele sorriu meio adormecido e respondeu: Você me ensinou. E assim, tudo mudou. Eu costumava pensar que ser mãe solteira me tornava menos, como se minha vida tivesse uma marca nela, algo danificado, não o suficiente. Mas meu filho não me via dessa forma, e quando ele se levantou na frente de uma sala cheia de adultos para me defender, ele me lembrou de algo que eu tinha esquecido: eu não sou fraca, não estou quebrada, sou apenas humana, e sobrevivi a mais do que a maioria. Liam acabou adiando a lua de mel, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Conversamos alguns dias depois, realmente conversamos, e eu pude sentir algo se reconstruindo entre nós, lentamente, gentilmente, não perfeitamente, mas honestamente. Janice nunca se desculpou, ela enviou uma mensagem fria uma semana depois. Tenho certeza de que você entende que as coisas saíram do controle, espero que você esteja bem. Eu não respondi, e pela primeira vez na minha vida, eu não precisei da aprovação dela, porque eu tinha Noah, e eu tinha a mim mesma. As pessoas sempre dizem que casamentos unem famílias. Esse, no entanto, tirou a máscara, e sou grata por isso. Eu não perdi nada naquela noite, eu ganhei clareza, ganhei a verdade e ganhei o tipo de orgulho que nenhum vestido de grife ou imagem polida poderia oferecer. Acontece que eu não era a única com a etiqueta de raspadinha. Eu era a única que manteve sua integridade intacta, enquanto outros venderam a sua por um preço baixo, e a pessoa que me lembrou disso foi um menino de 9 anos com uma gravata borboleta, segurando minha mão. E então, sim, essa é a história de como meu filho, meu lindo e corajoso filho de 9 anos, se levantou em um casamento e mudou tudo com apenas algumas palavras e muito coração. Se essa história te emocionou, te fez sentir algo ou te lembrou da sua própria força, por favor, curta o vídeo. Isso realmente ajuda mais pessoas a encontrá-lo. E se você acredita em defender o que é certo, mesmo quando sua voz treme, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir.